Olá, queridos irmãos, chegamos a mais um estudo bíblico nesse panorama bíblico que estamos fazendo no decorrer de um ano, agora falando sobre 1º e 2º Samuel. E como nós temos visto, a vida pode passar em um piscar de olhos. Nos livros de 1º e 2º Samuel, nós vamos ver que 3 vidas se correlacionam nesse período e trazem ensinamentos para nós. Para eles, a vida passou com um piscar de olhos. No relato bíblico, a vida deles passa em um piscar de olhos. Mas para nós, cabe aprendermos com as lições que esses personagens nos ensinam e para buscarmos então o reino do Senhor e viver com o Senhor. Vamos então para o nosso estudo de 1º e 2º Samuel. Como você já vê aí no nosso slide, traz a grande mensagem de que Jesus Cristo é o nosso rei. Algumas informações básicas sobre o livro de 1º e também 2º Samuel. Nós temos aí o autor do próprio Samuel, pelo menos até o capítulo 24 do primeiro livro de Samuel, foi o próprio Samuel quem escreveu. Porém, a continuidade desse livro, dos demais livros, foram concluídos provavelmente por Natã e por Gade. Eles deram a continuidade nos escritos de Samuel. Entende-se, os historiadores, os estudiosos entendem que a grande verdade é que 1º, 2º Samuel, também 1º e 2º Reis faziam parte de um mesmo rolo de livros, um mesmo compilado dessas histórias ali dos reis e todo esse trama que envolvia os reis de Israel. Porém, com o passar do tempo e para facilitar a compreensão e as divisões bíblicas, a divisão do livro bíblico, então foram divididos esses livros em 1º e 2º Samuel e também 1º e 2º Reis. Segundo o livro de Reis. E, portanto, até o capítulo 24, Samuel foi quem escreveu, mas posteriormente a isso temos aí Natã e Gade como os escritores desse livro, dando continuidade aos escritos de Samuel. Esse livro então relata sobre o início do período de cerca de 50 anos dos reis de Israel, que começou lá em 1095 a.C. até por volta dos anos 586 a.C. Cobre também um período de mais ou menos 140 anos, ou seja, desde a infância de Samuel, é o que nós vamos ver logo no início do primeiro livro de Samuel, passando também pelo reinado de Saul e, por fim, falando então sobre o reinado de Davi. Pelo menos é o que nós temos nesses 2 primeiros livros desse conjunto, 1º e 2º Samuel, que é o nosso propósito abordarmos hoje. Então, eles são livros históricos, porém livros históricos biográficos. Eles relatam a biografia de 3 personagens, como nós veremos: o próprio Samuel, também o personagem, o rei Saul e também o rei Davi. São 3 biografias que são relatadas nesse livro, claro que contando algumas histórias particulares que fazem parte da história da nação de Israel, porém a literatura se dá para uma história biográfica, ou seja, ela vai falar de forma pessoal sobre esses personagens, e é isso que nós temos nesses livros de 1º e 2º Samuel. Um pouco do contexto histórico. Bem, nós estamos vindo nessa linha do tempo onde o Pentateuco foi a formação do povo de Deus, o Senhor ali os retirou do povo da nação do Egito, formou uma nação, os libertou. Eles então instituíram a sua terra na região de Canaã. E como nós vimos, após esse período, a nação foi governada por juízes. E os juízes retratam uma falta de governo da nação, ou seja, cada um fazia o que queria, o que bem entendia. Então nós estamos vindo desse contexto. Samuel foi o último dos juízes, ele então exercia esse papel como juiz da nação de Israel. E esse é o momento histórico que Samuel surge nessa história bíblica, nessa história do povo de Israel. Samuel então é o último dos juízes. Em meio a essa confusão então que nós tínhamos no livro de Juízes, onde cada um fazia o que bem entendia, nós temos a história dos filisteus. O povo filisteu começa a se levantar como inimigo de Israel. Então, ou seja, a nação já estava numa certa confusão porque não sabia qual líder seguir, não tinha essa identidade de um líder para seguir esse líder. Cada um fazia o que bem entendia. Em meio a essa confusão, também os filisteus começaram a se levantar como inimigos de Israel.
Em certa batalha, onde os filisteus então avançaram contra Israel, os filisteus mataram 30 mil israelitas e tomaram a Arca da Aliança. Isso nós vemos já no início do livro de 1 Samuel, lá no capítulo 4, versos 10 ao 11, onde então os filisteus conquistam essa batalha, vencem essa batalha, matam 30 mil israelitas e levam a Arca da Aliança para a sua terra. E aqui nós temos uma história interessante. Quando os filisteus levam a Arca da Aliança, a Arca de Deus para a terra dos filisteus, colocam dentro do templo de Dagon, e ali por várias vezes o próprio deus Dagon cai prostrado ante a Arca da Aliança. Os filisteus começam a se assustar ao ver o poder do Deus dos israelitas e começam a perceber que o povo filisteu estava sendo amaldiçoado com algumas úlceras, também com alguns ratos invadindo a sua nação, e eles de forma muito temerosa então fazem um propósito de enviar novamente a arca para Israel. Eles eles combinam da seguinte forma: bem, vamos colocar aqui a arca sobre essa carroça com alguns bois, e se eles forem direto para Israel, isso então é um sinal dos deuses, ou sinal do Deus de Israel, de que de fato nós estamos em pecado, e assim então, se de fato acontecer, essa arca já vai para o povo de Israel e nós nos livramos desse pecado, dessa maldição que cai sobre nós. E assim aconteceu. A Bíblia relata que os bois foram diretamente, sem titubear, foram direto para a terra de Israel, e ali então o povo se alegrou com a volta da arca para a sua terra. Esse é o contexto que nós estamos vivendo. É um contexto de uma confusão, porém agora com a chegada de Samuel nós vemos que começa a haver uma estabilidade. Quando a arca então retorna, nessa história que nós acabamos de relatar, com o carro de bois chegando ali com a arca novamente em Israel, então o povo se reúne em torno da arca. O profeta Samuel, aliás, agora nesse momento exercendo o papel de juiz e também um profeta, ele se reúne com o povo, ora pelo povo. O povo assume o compromisso de deixar os ídolos e de se voltar para o Deus verdadeiro. Então o povo assume essa aliança com o Senhor. Então isso nós vemos logo no início do livro de 1 Samuel, onde o povo então se volta para Deus com essa história, esse contexto de a arca retornando para a nação israelita. Então Samuel começa com a sua forma de governo a instituir uma certa estabilidade diante da nação de Israel. Porém, chegando já à velhice de Samuel, ele então coloca essa autoridade sobre seus filhos e o povo não aceita essa liderança. É o que nós vemos então no capítulo 8, versos 5 ao 7, quando o povo começa a reclamar os seus direitos. E eles queriam ser como os outros povos, como as outras nações. Eles olhavam as outras nações com os governantes, com os reis. Então o povo começou a clamar por um rei, ou seja, já não queriam mais juízes liderando o povo. É o que nós vemos já no início do livro de 1 Samuel. Então esse é o contexto histórico. Nós temos uma grande instabilidade, seguida por certa estabilidade pelo governo de Samuel. Ele conseguiu trazer essa paz, conseguiu colocar o povo, voltar a face do povo para o Senhor. Porém, nós temos esse desfecho já no final da vida de Samuel, onde o povo está insatisfeito com a forma de governo e começa a clamar por um rei. Então esse é o contexto histórico que nós temos em 1 e 2 Samuel. Se nós fôssemos dividir o livro de 1 e 2 Samuel em algumas partes, nós poderíamos dividir pelos personagens principais. Nós vemos que 1 Samuel fala sobre 3 personagens. A primeira parte do livro de 1 Samuel relata a história e a biografia do próprio Samuel. 1 Samuel, capítulos 1 ao 7, vão relatar aí a biografia do profeta Samuel. Com certeza, a biografia continua, porque Samuel continua sendo atuante, pelo menos até o início do reinado do rei Davi, pelo menos também até até o reinado de Saul. Porém, a parte principal da biografia de Samuel nós encontramos nessa primeira parte do livro de 1 Samuel. Posteriormente, nós temos a divisão onde é relatada a biografia de Saul, como Saul foi instituído como rei, como foi o seu governo. Isso está lá no capítulo 8 até o 15 de 1 Samuel. E aí, por fim, nós temos a divisão nessa parte onde está relatando a história, a biografia, aliás, o início da biografia de Davi.
Davi. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 16 até o 31, já a parte final do livro. Já o livro de 2 Samuel fala toda a biografia do reinado de Davi. Ele continua então a biografia de Davi, mas ele se dedica inteiramente ao reinado de Davi e aos acontecimentos então que sucederam quando Davi estava reinando sobre Israel. Mas para a nossa aplicação prática e também para o nosso entendimento, para nós enxergarmos Cristo no livro de Samuel, entendermos um pouco mais sobre algumas aplicações práticas para a nossa vida, vamos falar um pouco sobre esses personagens. E começamos sobre o próprio Samuel, vendo algumas características de Samuel e o que nós podemos aprender com Samuel. Algumas características, então, de Samuel. Samuel foi o último dos juízes, como já falamos, foi também o primeiro dos profetas. E, posteriormente a Samuel, nós veremos vários outros profetas. Samuel, então, foi o primeiro dos profetas, instituiu uma escola de profetas ali na sua época, como líder dos profetas, e também Samuel foi o fundador da monarquia através do clamor do povo. Foi através de Samuel, então, como governante da nação naquela época, como um juiz, que instituiu, que fundou a monarquia, ungindo então Saul como o primeiro rei de Israel. Samuel significa pedido a Deus, ou seja, ele foi pedido a Deus, como nós vemos na história de Ana, sua mãe, onde orou, foi até o templo, orando ao Senhor, clamando por um filho, ela era estéril, e aí então o Senhor a abençoa, e em sua oração, antes mesmo de ela saber que estava grávida, que o Senhor a abençoaria, ela dizia que consagraria essa criança ao Senhor, e assim o Senhor o fez. Então Samuel vem justamente desse pedido de Ana, dessa oração de Ana, e Samuel significa pedido a Deus. Então logo que Samuel nasceu, ele foi consagrado ao Senhor, foi levado até o templo, e ali ele ficou sob a tutela do sacerdote Eli, aprendendo, e desde cedo já então ministrava ao Senhor quando ainda menino. Todas essas informações nós vemos nos primeiros capítulos de 1 Samuel. Samuel, então, continuou sendo juiz de Israel por todos os dias da sua vida. Embora o rei Saul foi instituído como rei nesse período histórico, ainda assim Samuel continuou exercendo seu papel de juiz, de conselheiro. E nós vamos ver no próprio livro de Samuel tantas vezes que Saul, errando, pecando contra o Senhor, o profeta, o juiz Samuel ainda se aproxima de Saul na tentativa de aconselhá-lo, na tentativa de abrir os seus olhos para que Saul se voltasse para o Deus verdadeiro. Então, alguns aprendizados práticos que nós podemos ver em Samuel. Vamos falar um pouco sobre a vida de oração de Samuel. E algo que pode definir a vida de Samuel é que ele teve uma vida de oração. Como vimos, Samuel foi filho da oração. Foi através da oração que Samuel foi gerado. Assim também, através da sua oração, Deus deu a vitória ao povo, como já citamos no início da nossa reflexão, onde através do retorno da arca do Senhor para o seu povo, para o povo de Deus, então o povo começa a se empoderar novamente e começa a ganhar força para lutar contra os filisteus. E em 1 Samuel, capítulo 7, versos 5 ao 10, nos relata que então Samuel ora ao Senhor, clamando para que o povo tenha a vitória, e assim então o Senhor abençoa o povo e o povo tem a vitória sobre os filisteus e os filisteus saem de cena. No início então os filisteus estão em cena como inimigos de Israel, mas através dessa consagração do povo de Deus, desse avivamento que aconteceu na nação de Israel, olhando novamente para a arca do Senhor e valorizando a arca do Senhor, a presença do Senhor, se livrando dos ídolos, o Senhor dá a vitória ao seu povo. Samuel participa de forma intensa desse momento através das orações, da intercessão de Samuel. Samuel também orou a Deus quando um povo pediu um rei. Embora essa não fosse a vontade de Deus, tampouco a vontade do próprio Samuel, a Bíblia diz que Samuel se entristeceu com o povo, assim também Deus se entristeceu com o povo. O Senhor chega a dizer a Samuel para ele não ficar triste, porque eles não estavam rejeitando Samuel como profeta ou como juiz, mas estavam rejeitando o próprio Deus, a sua própria governança como Deus. Então, mas ainda, embora houve esse momento de contrição, de tristeza, ainda assim Samuel ora a Deus, intercede a Deus, pedindo por esse rei, conforme o povo estava pedindo, conforme o povo estava solicitando. Assim também, nós vemos que Samuel teve uma vida de intercessão
pelo povo de Deus. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 12, versos 19 ao 23. Nós vemos que então a vida de Samuel é sempre pautada pela oração, por consulta ao Senhor, uma vida de alinhamento com o Senhor, buscando a vontade de Deus para a nação de Israel, então buscando a face de Deus em oração e intercessão para com o povo. Samuel então aponta para Cristo como nosso intercessor e mestre. Romanos capítulo 8, verso 34, também Hebreus capítulo 7, versos 24 ao 25, dizem que Jesus é o perfeito intercessor, aquele que está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele já intercedeu por nós na cruz, quando foi nosso mediador, o nosso intercessor ao Pai contra os nossos pecados que eram contra o Senhor, Cristo levou ali naquela cruz, sendo nosso intercessor. E agora Ele continua esse ministério sacerdotal, orando, intercedendo ao Senhor ao nosso favor. Assim também, Samuel foi um grande mestre do povo, pois ensinava o povo. E Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 29, vinde até mim, porque eu sou manso, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Portanto, nós vemos que Samuel aponta para Cristo como nosso intercessor e também como nosso mestre. Um outro personagem que nós vemos nesse primeiro livro de Samuel é sobre Saul. E Saul aponta para um coração obstinado. A biografia de Saul nos mostra aquilo que nós não devemos ser. A biografia de Saul mostra como nós não devemos nos comportar diante do Senhor. Algumas histórias interessantes nós vemos no relato da biografia de Saul. Saul teve uma grande presunção no altar de Deus, quando ofereceu de forma apressada, preferiu oferecer um sacrifício ao Senhor do que obedecer. E esse texto é um texto conhecido onde Samuel então repreende Saul, dizendo, Saul, é melhor, o Senhor prefere obediência do que sacrifícios. Assim então, Saul tinha uma grande presunção diante do Senhor, como se ele então quisesse ordenar o que o Senhor deveria fazer. Saul representa então um coração obstinado. Também nós vemos na biografia de Saul a crueldade de Saul para com seu filho Jonatas. Vemos também a desobediência na questão de Amaleque, quando o Senhor assim o ordena. Vemos também ciúme e ódio com relação a Davi. E vemos também o apelo pecaminoso a uma médium, a médium de Endor. Ou seja, Saul tinha um coração obstinado, não obedecia ao Senhor, fazia as coisas contrárias ao Senhor, mesmo sabendo aquilo que era a vontade de Deus. Não por uma vez, ou por duas vezes, ou por três vezes, Samuel o alertou como profeta de Deus, como aquele que valorizava a palavra de Deus. Samuel o alertava, porém Saul se apresenta sempre com o coração obstinado. Aquele tipo de pessoa que até obedece por certo ponto, mas quando passa o tempo, o coração volta a se endurecer. E então Saul se apresenta como esse que tem um coração obstinado. O fim de Saul é um fim trágico, onde pela sua dureza de coração, o seu fim é cometer um suicídio em meio a uma guerra. Saul então aponta para a nossa necessidade de vigiar e orar. Jesus disse para nós mantermos a nossa vigilância contra o pecado, contra as tentações e também a nossa oração. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós estamos aqui olhando para Saul com o coração obstinado, porém precisamos olhar para nós mesmos, para que nosso coração não seja obstinado conforme foi o coração de Saul, para que o nosso coração, ao ouvir a palavra de Deus nas pregações, nas leituras bíblicas, não se endureça, não se feche para a palavra de Deus, mas possa se abrir para a palavra do Senhor e olhar para o Senhor com amor e então colocar a vida em consagração diante do Senhor. Por fim, no primeiro livro ainda de Samuel, nós temos o início do reinado de Davi. E aqui eu trago já um panorama do segundo livro de Samuel, onde então, como nós vimos, o segundo livro de Samuel traz um relato, continua a biografia e então aborda mais especificamente acontecimentos do reinado de Davi. Então Davi é ungido e perseguido, nós vemos ali isso no livro de 1 Samuel. O primeiro livro de Samuel então relata esse início do reinado de Davi, todas as histórias que nós já conhecemos, Davi derrotando Golias,
Davi então se acendendo diante do povo, o povo clamando, reconhecendo Davi como rei, porém Davi também padecendo a perseguição. Saul foi um cruel perseguidor de Davi, porém Davi manteve um coração humilde. Ele dizia: quem sou eu para me levantar contra o ungido do Senhor? Se o Senhor instituiu Saul como rei, ele o tirará do trono. Davi manteve a sua humildade, soube esperar no Senhor, mesmo sofrendo muitas injustiças. Então nós vemos no primeiro livro de Samuel o relato do início do reinado de Davi. Porém, no livro de 2 Samuel, nós já vemos a continuidade, como foi o reinado de Davi, alguns acontecimentos que sucederam nesse reinado de Davi. Então, 2 Samuel é um panorama básico sobre o livro de 2 Samuel. Nós vemos, então, a ascensão de Davi, ou seja, no primeiro livro de Samuel, ele ainda estava crescendo diante do povo, sofrendo perseguições, a perseguição de Saul, mas agora ele consegue alcançar, ele alcança então essa supremacia e o governo da nação de Israel. É o que nós vemos então na primeira parte do segundo livro de Samuel até o capítulo 10, do primeiro capítulo até o capítulo 10, nós vemos essa ascensão de Davi. Porém, nós vemos também, depois dessa ascensão de Davi, chegando até o trono de Israel, nós vemos a queda de Davi, como o seu coração caiu em pecados. Segundo Samuel, capítulos 11 até o 20, vão nos relatar essa história. Logo após isso, nós vemos o pecado de Davi sendo punido, ou seja, Davi pecou contra o Senhor, adulterou, nós conhecemos a história, adulterou contra o seu vizinho, ainda além disso cometeu esse homicídio colocando Urias à frente da batalha, escrevendo uma carta e colocando Urias à frente da batalha, sabendo que isso o levaria até a morte. Então, Davi cometeu um gravíssimo pecado, mas logo na sequência nós vemos o pecado de Davi sendo punido, o Senhor pesa a mão sobre Davi. Logo na sequência nós vemos Absalão, o filho de Davi, se levantando contra o próprio pai. Isso nós vemos nos capítulos 13 até o 18 de 2 Samuel. E por fim, do capítulo 19 até o capítulo 24, nós vemos os últimos dias de Davi, Davi chegando ao final da sua vida e falando e tendo conversas ali com o seu filho Salomão e colocando Salomão como herdeiro do seu trono. Davi então se apresenta para nós como esse reinado messiânico. Esse então é um panorama básico do segundo livro de Samuel. E onde é que nós encontramos Cristo nesses livros? Como vimos, alguns exemplos apontam para Cristo. Samuel é uma tipologia de Cristo como intercessor. Davi também é uma tipologia de Cristo como aquele que venceu o grande inimigo com uma pequena pedrinha. Isso aponta para a grande loucura para os gregos, algo improvável, mas Cristo, através da cruz, venceu o grande inimigo das nossas almas. Mas embora nós vemos essas tipologias no livro de 1 e 2 Samuel, nós vemos também um conceito teológico, onde o reinado de Davi aponta para o reinado messiânico que viria e que seria instituído para sempre. Deus faz uma promessa para Davi, dizendo que o seu descendente reinaria para sempre. É o que nós vemos em 2 Samuel capítulo 7, verso 16. Também nós vemos isso no Salmo 89, no verso 3 especificamente, onde Davi celebra a unção que recebeu do Senhor, a promessa que recebeu do Senhor, onde um descendente reinaria sobre o trono de Israel para todo sempre. Como nós vemos, a história bíblica é um desenrolar. Nós vimos que o povo foi instituído por Deus através de Abraão e a sua descendência então se multiplicaria, formaria uma nação, e nós vemos esse desenrolar ao longo das Escrituras. Agora nós chegamos em Davi, e Davi recebe uma promessa que faz parte da aliança de Deus para com esse povo que foi instituído desde Abraão, e então essa história vem se desenvolvendo. Agora então nós temos uma nova aliança, a aliança davídica, a aliança de um reinado para sempre, um reinado messiânico, o reinado de um descendente de Davi que reinaria sobre o trono de Israel para sempre. E aqui nós temos então a figura de Cristo. Marcos capítulo 10, versículo 47 nos conta a história de Bartimeu, o cego Bartimeu. E nós vemos que Bartimeu, sabendo que Jesus estava chegando próximo a ele, começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Nós conhecemos essa história. Mas algo que nos chama a atenção é que Bartimeu era um homem simples, um homem na tarjeta da sociedade, um homem com poucos bens ou nenhuma posse. Alguém que provavelmente estava vivendo de esmolas. Mas esse homem chamado Bartimeu conhecia
essa aliança davídica, essa aliança de Deus para com Davi. Diferentemente dos fariseus, dos homens conhecidos da lei, um homem simples tinha um conhecimento e reconhecia Jesus como aquele que era o cumprimento da promessa de Deus para com Davi, de que ele teria um descendente reinando para sempre no seu trono. E assim também nós temos essa esperança. Hoje nós conhecemos que Jesus é de fato o filho de Davi, o descendente da promessa, aquele que reina sobre a eternidade, e nós sabemos que ele já começou o seu reinado, mas também nós sabemos que esse rei virá mais uma vez, retornará dos céus em glória e nos levará para uma nova cidade. E ali nós viveremos com Ele, Ele será o nosso Rei, assim como já o é, e nós seremos o seu povo e habitaremos com Ele. Que essa esperança, que esse desenvolvimento das Escrituras, conforme nós vamos ver ainda na sequência dos nossos estudos, possa encher o nosso coração e que nós possamos olhar para os livros da Escritura, encontrando Cristo como o cumprimento da promessa, como aquele que tirou os nossos pecados naquela cruz, aquele que consola os nossos corações e intercede por nós, e aquele que nos levará para esse reinado messiânico no seu coração. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por esse estudo de 1º e 2º Samuel. Oramos para que o Senhor nos ensine através da história desses personagens. Nos ensine, Deus, a sermos pessoas de oração que buscam a sua face, conforme foi o profeta Samuel. Nos ensina, Deus, a ter um coração aberto, ensinável, um coração contrito, conforme foi o coração de Davi, e não um coração obstinado, conforme foi o coração de Saul. Nos ensina também, Deus, conforme Davi nos ensina, mesmo diante das nossas falhas, a continuarmos a nossa caminhada em arrependimento, em ajuste da nossa vida diante do Senhor e olharmos sempre para o Senhor, com a esperança da glória, com a esperança dos dias vindouros, com a esperança de quem o Senhor é e aquilo que o Senhor faz na vida do seu povo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.